Tá bom. Então, o tema de hoje é, o pessoal voltou lá para a gente escolher, o pessoal escolheu foi como criar, qual conteúdo criar para atrair clientes para dentro do nosso perfil, né, do Instagram, né? Quem já está aqui, já tem perfil já? Como é que está hoje? Ou ainda não tem perfil do Instagram ainda, profissional? Não tenho ainda. Beleza. Quando a gente cria o perfil, a gente sabe que tem que criar conteúdo e tudo mais, o que é que a gente pensa? Bom, agora eu preciso pensar qual é o conteúdo que eu vou criar, né? Antes da gente chegar nesse ponto de qual conteúdo em si criar, a gente tem que pensar algumas coisas antes. Por exemplo, qual é a principal coisa que a gente tem que entender? Qual o público que a gente vai querer atrair? A gente sabendo qual é o público que a gente vai querer atrair, fica mais fácil a gente pensar no conteúdo. Por exemplo, vamos supor que a gente cria hoje o Instagram para começar, né, a divulgar nossos produtos, nossos serviços e tudo mais. Beleza. Qual é o próximo passo? É entender quem eu quero atrair para o Instagram. Imagina que o Instagram, ele é como se fosse para pescar. A gente vai pescar, né? A gente precisa ali ter a vara, precisa ter a isca, né? Precisa saber o local onde a gente vai pescar e precisa principalmente saber qual é o tipo de peixe que a gente quer pegar para saber qual é a isca que a gente vai utilizar, né? E para saber também se onde a gente está posicionado, se tem aquele peixe, né? Então, é a mesma coisa, é a mesma analogia. Então, por exemplo, a gente criou o Instagram hoje. A gente precisa criar conteúdo para o pessoal aí que a gente quer vender nosso projeto. Tem engenheiro, tem arquiteto, que quando se forma, eles querem trabalhar para outros engenheiros ou para outros arquitetos. Como assim? Por exemplo, um cara que ele é muito bom com projetos elétricos, por exemplo. Muito dificilmente um cliente vai chegar nele, eu preciso de um projeto elétrico. Muito dificilmente. Quem é que vai chegar com um projeto elétrico? É outros engenheiros, arquitetos que pegaram a demanda do arquitetônico, aí precisa dos complementares, aí procura alguém que vai fazer. Então, supondo que esse cara queira trabalhar no Instagram dele para atrair outros engenheiros, que esses engenheiros vão querer contratar os serviços dele. Então, a comunicação que a gente usa com outro engenheiro ou com arquiteto é diferente do que a gente usa para uma pessoa que é leiga, que não entende nada de projeto, sabe? Então, por exemplo, vamos supor que tu quer vender projetos elétricos. Com os projetos elétricos, o que é que tu pode fazer? Um exemplo, né? Tu pode divulgar, tipo, mostrar projetos que você já fez, mostrar coisas que você modificou num projeto, case de sucesso que você teve, que economizou X mil reais numa obra e tudo mais. E aí você pode falar um pouco mais técnico, porque outros engenheiros vão entender o que você está falando. Deu para entender mais ou menos? Tipo, se eu chegar lá e começar a falar de disjuntor, de quadro de distribuição, quadro de medição, o cara que nunca viu isso na vida, um cliente leigo, ele vai ficar perdido, vai nem seguir a gente porque é muito técnico, não conversa com ele, sabe? Aquele conteúdo. Tá fazendo sentido mais ou menos? Tá fazendo sentido. Beleza. Então, a gente tem que definir o público. Aí vamos supor que você queira trabalhar com o público final, o cara que vai morar na casa. Vamos supor que você está trabalhando com projetos de arquitetônico, por exemplo. É mais fácil o cliente chegar até você porque não, eu preciso de um projeto, de uma planta, de uma casa. Então, beleza. Eu quero trabalhar com esse tipo de cliente. Logo, eu não posso falar coisas técnicas. Não, pelo menos não técnica demais. Porque um cara que nunca viu na vida dele, se a gente fala plano diretor, taxa de permeabilidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele não vai entender. Se ele não entende, ele não vai seguir você, não vai querer acompanhar esse conteúdo, porque é uma linguagem muito diferente. É como se a gente fosse, sei lá, apareceu você está mexendo no Instagram e aparece um perfil de um cara que fala, sei lá, grego, por exemplo. Você não vai seguir porque você não entende nada do que está falando, então você não vai seguir ele. Né? Então é a mesma lógica. O cliente precisa entender. Com projetos arquitetônicos, existem uma variedade gigantesca de clientes. Por exemplo, pode ser o cara que vai morar na casa, pode ser o cara que vai construir para vender a casa, pode ser o cara que vai construir para alugar, pode ser o cara que quer o projeto para regularizar o imóvel, ou então para poder vender, tipo, vai regularizar para poder vender depois. Então, existe dentro de um nicho de projetos, existe o tipo de cliente, e dentro do tipo de cliente existe outro, as intenções desse cliente. Se o cara que quer vender a casa, a intenção dele é valorizar o imóvel e economizar na construção. Esses dois pontos. O cara que quer morar na casa, ele quer qualidade, conforto e segurança para a família dele, para ele e para a família dele. Então, quando você vai falar com um cara que quer qualidade, conforto e segurança, você fala de um jeito.
Bom, cara, os nossos projetos, a gente trabalha muito a questão acústica, né? A térmica também, para que quando chega a noite, no verão, tudo mais, não fique tão quente. A cidade onde você mora é bem quente, a gente tem conforto e segurança, né? O cara que quer vender, ele não quer saber disso aí, não. Ele quer saber assim, eu vou economizar quanto, meu amigo, com o seu projeto? E por quanto eu vou conseguir vender a casa mais caro só por ter um projeto, né? Então, isso já modifica bastante a linguagem, né? Então, por isso que o público é o primeiro passo. Saber quem é o público e depois que você souber quem é esse público, você tem que saber qual é o conteúdo que ele consome, né? E para saber qual conteúdo ele vai consumir, você precisa saber duas coisas do seu cliente: as dores dele e os desejos, né? E se você quiser acrescentar os medos dele também. Vamos lá, vamos pegar devagarzinho aqui, vamos pegar com as dores. Um cara que é investidor, vamos focar nesse investidor, né? Um cara que é investidor, quais são as dores que ele pode ter? Bom, ele pode ter tido prejuízo numa casa, já ele pode ter feito projeto, feito a casa sem projeto e gastou muito a mais, ou então foi embargado, recebeu a multa. Existem várias dores por não ter o seu serviço. A ideia é essa: quais são as dores que o cliente pode ter, ou já teve, que aconteceram só porque não teve o meu serviço. Aí, quando você entender isso aqui, já é um ponto muito bom. Quais são os desejos? O que é que ele quer alcançar? Não necessariamente que meu projeto, ele vai vir meu projeto com uma solução, mas eu quero saber o que é que ele quer alcançar. O investidor, ele quer vender mais caro a casa, ter um bom lucro. Beleza, isso é o desejo dele. Então, como você pode se posicionar com os seus serviços para que quando esses clientes tiver, cara, eu quero vender mais caro minha casa. Aí aparece um vídeo teu lá, por exemplo. Você quer vender mais caro a sua casa? Olha só essas dicas que a gente implementou no nosso serviço, que aumentou em 30% o valor de uma casa. O cara já vai parar para olhar, porque é um dos desejos dele, né? E os outros são os medos. Quais são os grandes medos de uma pessoa que está investindo na construção, construindo para vender? Bom, ele pode ter medo de ser enrolado, ele pode ter medo de fazer um projeto não ser aceito pela prefeitura, ou o projeto ser errado, ou não ter o projeto. Tem vários medos. Então, você sabendo quais são as dores, os desejos e os medos, fica muito fácil criar conteúdo para esse cliente. Até aqui está fazendo sentido? Tá, assim, tô acompanhando. Beleza. Então, depois que você entender esses três fatores do seu cliente, fica mais fácil você criar conteúdo. Aí, qual é o conteúdo que atrai esse cliente? Bom, o conteúdo é você fazer conteúdo. Existem dois tipos de conteúdo. Deixa eu anotar aqui, que é basicamente o seguinte. Aqui, é assim, existe um conteúdo que fala o que fazer, existe conteúdo que fala que é o que fazer, e existe o conteúdo que é como fazer. Basicamente é isso. Então, por exemplo, existem esses dois tipos de conteúdo: o que fazer e como fazer. Quando você for criar conteúdo para o seu cliente, você tem que fazer o que fazer. O que fazer quando você tem problema tal, tal, tal. Aí você vai e fala, mas não fala como fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Instagram, por exemplo. O que fazer quando você tem o que fazer para vender mais projetos? Faça isso, isso e isso. Três coisinhas, por exemplo. Aí, beleza, João, eu entendi que tem que criar Instagram, tem que fazer tráfego pago e tem que, por exemplo, fazer parcerias para vender mais projetos. Beleza. Mas como eu faço parcerias? Como eu crio o Instagram? Como eu penso na Instagram do Instagram? Como eu faço tráfego pago? Como é que funciona? O como é o seu serviço, né? Aí o cara tem que pagar você, tem que contratar você para fazer aquele serviço para ele. O como. Então, o conteúdo sempre é baseado no o que fazer. Quando você entender isso aqui, juntando o que fazer com as dores, com os medos e desejos, a gente tem aqui, você cria uma máquina de atração de clientes. Os clientes vão vir muitos clientes para você, porque você está mostrando para eles o que fazer para resolver aquela dor, o que fazer para não ter aquele medo e o que fazer para realizar aquele desejo. E aí eles vão ficar, cara, o João é muito bom. O teu nome fala Rian ou Right? Ou é assim que pronuncia? Rian? É Rian. Rian, né? Tipo, cara, o Rian ele resolve os meus problemas aqui e também ele tem tudo aquilo que eu quero. Ele resolve, com o serviço dele eu vou conseguir
realizar meu desejo. Agora, como ele faz isso? O como é lhe contratando, né? Por isso que tem que ter muito cuidado. Será que você está ensinando como fazer para a pessoa ou o que fazer? Ó, por exemplo, a diferença. Como criar, se você começa assim, ó, como criar conteúdos que te vendem, que é o tema dessa aula aqui, eu já estou ensinando como fazer. Aqui já seria um conteúdo pago, por exemplo. Mas, por exemplo, ó, esses 3 conteúdos vão atrair mais clientes para você. É o que fazer. Conteúdo de tal, tal e tal. Beleza, você entendeu o que o cara deve fazer. Mas como pensar naquele conteúdo? Qual horário postar? Como é que funciona o algoritmo? Sabe? Então, eu não estou ensinando o como fazer, estou ensinando o que fazer. Então, quando você faz o que, a pessoa entende, esse que eu vou ter que fazer. Mas como? Aí o como é ele contratando. É assim que a gente faz com o Instagram. Beleza? Deu pra pegar a ideia? Cara, esse conteúdo aqui, conteúdo de curso pago. Já paguei muito em curso que ensina basicamente isso aqui. Muito conteúdo, curso pago aí de internet, ele ensina isso aqui. Existe uma estrutura por trás que é os nossos vídeos. Como é que esses vídeos... Sim, tem que explicar como é que funciona os vídeos, né? Basicamente é o seguinte. Existe dentro do Instagram, existe o seguinte. Existe existem as várias ferramentas, né? Que é Reels, Post, tudo mais, né? Existe o Reels, existe o Post, o estático normal, existe o carrossel, que é aqueles que você vai arrastando para o lado, existem os stories. Né? Cada um desses tem uma função diferente dentro do seu Instagram. Por exemplo, o Reels ele é para alcance, é para você alcançar mais pessoas. Então, por exemplo, por mês eu alcanço em média 30 mil pessoas por mês com os conteúdos que eu crio. Então, tipo, eu tenho 2.000 seguidores, mas mesmo tendo só 2.000 seguidores, mais ou menos 30 mil pessoas veem meus conteúdos, né? Então, porque eu posto muito Reels. Então, quando você quer ganhar escala de visualizações, seguidores, mais, você foca nos Reels. Stories é relacionamento. Relacionamento. Tá aqui. Como assim relacionamento? Bom, nos stories você pode mostrar seu dia a dia, você pode mostrar alguma atividade que você está fazendo, algum desafio que você teve, compartilhar um pouco mais de você, dos stories. Né? O carrossel, ele educa quando você passa uma sequência. Cara, você tem que fazer isso aqui para ter mais resultado dos seus projetos. Isso aqui, passo 1, passo 2, passo 3, mas eu acho pulado. Ele educa. E o post é para salvamento. Salvamento. É aquele conteúdo que é só uma folha, e aí, tipo, tem só essa folha e só aquela imagem, e naquela imagem já diz muita coisa, tipo uma frase, um conceito, alguma coisa que as pessoas vão salvar aquele lá. Gera engajamento também. Então, cada um dessas ferramentas tem, cada um desses modelos de conteúdo tem um princípio. Ah, João, eu quero atrair mais clientes, onde é que eu foco? Você foca em Reels, gravar vídeos, né? Aí como é que eu faço esses vídeos, João? Aí você volta lá. Quais são as dores, os medos e os desejos do cliente? Beleza. Vou listar aqui essas dores, desejos e medos. O que é que o cliente pode fazer, o que fazer para contornar essas dores, para evitar esses prejuízos e para alcançar a valorização do novo dele. O que ele precisa fazer? Lista, beleza. O como você resolve com o seu serviço. Então, você vai pegar aqui, vai listar aqui as dores, medos e desejos. Você lista aqui, beleza. Você quer alcançar mais pessoas, então você tem que focar em Reels. Beleza. Então, eu vou fazer o Reels com essa dor aqui. Uma das dores do investidor é porque já teve prejuízo. Né? O que fazer quando você tem prejuízo na obra? Vira um conteúdo já. Né? O que fazer para contornar, o que fazer para evitar o prejuízo na obra? É outro conteúdo. O que fazer quando você tem prejuízo, mas não tem o dinheiro para pagar na obra? Já é outro conteúdo. Tudo com prejuízo, uma coisa só. Então, existem várias coisas. Aí você faz um vídeo, isso aqui, porque você vai ter mais alcance. Depois que você tem alcance, as pessoas começam a seguir você, você precisa se relacionar com elas, para elas conhecer você, saber quem é mais você, né? Aí você grava stories, você pode fazer um post de salvamento, ou então de educação do seu cliente. Esse post aqui é muito bom, esse carrossel,
porque ele aumenta o nível de consciência do cliente. O cara que nem sabe que tem um problema, aí você fala, ó, isso aqui pode causar problema, isso aqui. Aí o cara, isso é verdade, cara. O João me mostrou aqui que isso pode causar isso. Aí, quando ele precisar de um projeto daquele, a primeira pessoa que ele vai se lembrar é do cara que ensinou para ele quais são as coisas que podem dar errado e como contornar aquilo lá. Aí vai contratar você. É uma sequência simples, né? Parece óbvio, né? As coisas, mas essa é a ideia. Beleza. Ficou alguma dúvida, Ian? É. Não. Estou só absorvendo conteúdo. Beleza. Como tu disse mesmo, né? Parece óbvio, mas Às vezes o óbvio precisa ser dito, né? é exatamente isso. E muitas coisas é desse jeito para o cliente também. Algumas coisas são óbvias, mas só depois que a gente fala para o cliente. Mas é assim que funciona. E aí, tipo, esses conteúdos são os conteúdos que vão, de fato, atrair o cliente para você. Se você está resolvendo, mostrando o que fazer com a dor, com o desejo, com o medo dele, e você entende que é assim que funciona cada ferramenta, você vai usar estrategicamente. Ah, eu quero alcançar mais pessoas. Reels. Bom, chegaram muitas pessoas, eu preciso que elas me conheçam. Stories, né? Eu quero, essas pessoas que estão chegando aqui, eu vejo que elas têm um pouco de não tem maturidade ainda dos projetos e tudo mais. Educação, carrossel. Ah, eu quero que ele salve um post para gerar mais engajamento. Faz um post. Quando você faz um post estático, normalmente ele tem mais curtida, ele tem mais comentário, ele tem mais salvamento. As pessoas visitam seu perfil quando você faz um post isso aqui. Então, João, eu quero postar um Reels muito importante. Quero que as pessoas vejam esse Reels. Faz um post antes. Quando você faz um post antes, as pessoas vão curtir, vão comentar, vão salvar esse post. E aí o algoritmo vai fazer o seguinte: bom, ela gostou do conteúdo do João. Quando o João postar mais coisas, eu vou mostrar para ela. Então, tipo, de manhãzinha você faz um post, por exemplo, e aí de noite você faz o Reels, porque o algoritmo entendeu que se ela viu um conteúdo seu de manhã e ela curtiu, e mais tarde, quando você postar de novo, ela vai curtir de novo. Aí vai mostrar para ela o Reels. Aí seu alcance aumenta. Mais ainda. É uma coisa simples como essa. O Reels bombou, chegou muitas pessoas no perfil. Educa essas pessoas. Faz um carrossel para educar elas. E enquanto você educa, você se relaciona com elas através dos stories. Mostra um pouco do seu dia a dia. Por exemplo, no meu eu posto, por exemplo, sobre academia, eu mostro um pouco da minha rotina, para fazer uma reunião, alguns perrengues que a pessoa passa, isso que gera relacionamento, conexão com o cliente. Tipo, é muito fácil. Tipo, quando você faz isso aqui, você começa a perceber que vai ficar muito mais fácil. Definir o público, saber que cada ferramenta funciona, né? E saber isso aqui, ó, dores, desejos e medos do seu cliente. Tendo isso aqui, tendo essa parte do cá, e também sabendo quem é seu público, qual linguagem utilizar com ele, né? Fica fácil demais de vender. Então, essa estratégia que eu apliquei em uma empresa que me contratou para fazer a mentoria com elas, e eles tiveram um crescimento muito bom nas redes sociais, crescendo muito. Antigamente, o digital, né, representava 3% das vendas dele. Hoje em dia, representa algo em torno entre 30% a 40% das vendas deles vem do digital. E é que eles estão começando agora, tem pouco tempo, tem 5 meses só. Então, em 5 meses, de 3 foi para 30% de vendas vindos do digital. Porque eles usaram coisas simples como essa, estão aplicando. Beleza? Só colocar em prática. Beleza. Exatamente isso que eu falei que dá certo. Só que aí você tem que definir quem é o seu cliente. A parte mais importante é definir o cliente e saber quais são os seus clientes. Uma forma que você pode fazer é nos seus primeiros clientes, ou então pessoas que você vê, esse cara ali poderia ser meu cliente. Né? Você fazer pergunta para ele, manda um forms, cria um forms e manda para ele. Né? Faz aí, eu queria falar contigo sobre isso aqui. Já construiu? Já construiu sim, cara. E cara, como é que foi? O que é que deu mais dor de cabeça para tu? E aí vai começar, isso dor de cabeça, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E qual era a meta? Era vender por quanto a casa? Não, eu queria vender a casa por tanto, tudo mais. Você já identificou quais são os medos e os desejos da pessoa, sabe? Ou então, tipo, até com o próprio familiar. Tá pensando em construir a casa para sair do aluguel? E o que foi que você quer sair do aluguel? É por causa disso. As dores. E você quer construir a casa para por quê? Não, para ter mais isso, para conseguir isso aqui, para fazer isso aqui. Desejo, né? E quais são os receios que você tem? De tipo, começar a construir, não, por causa disso. É tipo, muito fácil, às vezes com a sua família, com algum amigo, com algum conhecido seu, você já consegue fazer
os primeiros, né? As primeiras perguntas, as primeiras coisinhas da lista aqui. Aí você já cria conteúdo respondendo isso, ele é sucesso depois. Fica mais fácil, vai chegando mais gente, vai rodando pesquisa com eles e tudo mais. E assim você cresce dentro das redes sociais para vender. Focar em venda. Você não vai ter ali talvez 100 mil seguidores, mas aqueles 2 mil, 3 mil seguidores que você tem já dá muita venda para você. Muita mesmo. Né? Então é uma coisa que impacta demais. Beleza? Beleza. Então é isso que eu tenho para compartilhar com o pessoal. Fica gravado. Caso tenha alguma dúvida, para responder. Em relação a, tipo assim, digamos, em algum dia o cara fique sem conteúdo, né? O que postar e tal. Aí seria melhor, tipo, ter um tempo para saber, para ter uma postagem legal, tipo assim, se eu postar uma coisa bem, tipo assim, ou tipo assim, uma NR, mais texto, e o pessoal não se interessa mais. O cara sabe que o pessoal não tem interesse, mas quer postar, qual seria melhor? Eu sempre priorizo conteúdos que eu sei que os clientes vão gostar. Por exemplo, se você posta alguma coisa que tenha muito texto, ninguém lê o texto. No máximo você lê o texto, sabe? Eu que postar. Quando você posta NR, isso aqui, o cliente não vai querer ler isso ali, sabe? Vai parecer uma coisa muito técnica, distante. Se seu cliente for um cliente final. Se for outros engenheiros, o cara entende as NR, ele está por dentro das NR, um cara profissional. Só que eu não postaria a NR em si. Eu leria a NR, né? E daria a minha opinião, o que é que eu entendi dela. Sua opinião, que é única, né? Então, eu acho que eu focaria nessa parte. Mas se a NR fizer parte, porque, por exemplo, onde você encaixaria aqui? A NR resolve algum tipo de dor, desejo ou medo da pessoa? Talvez no medo de levar alguma multa, de levar alguma coisa, entendeu? Aí você pega o conteúdo da NR, transforma para suas palavras, para o seu entendimento, né? E mostra como aquilo vai evitar que aconteça alguma coisa pior, o medo, entendeu? Sempre tenta trazer para o desejo, medo ou dor da pessoa. Aí dá certo. Entendendo, entendendo. Se seu Tudo cliente gira for em outros torno, engenheiros. tudo gira em torno dos desejos, medo e Desejo, medo e dores. isso. Entendi. Sempre isso. Uma coisa que eu recomendo, nunca pegue um conteúdo pronto, tipo uma foto da internet de NR15, por exemplo, e poste. Porque tem muitos desse aí. Você se torna só mais um, genérico, sabe? Você lê aquele texto ali, beleza, cara, entendi isso aqui. Eu acho que esse ponto aqui vai evitar que o cliente passe por uma situação chata. Aí você mostra. Como a NR15 vai fazer que você evite, aí você fala, sei lá, um medo, que um prejuízo na sua obra porque alguém sofreu um acidente. Aí você fala o seu entendimento da NR15, como é que ela vai evitar aquele negócio. Aí você pegou um conteúdo técnico e transformou na linguagem que atrai o seu cliente. Essa é a ideia. Entendi, João. Vende que nem água. Porque as pessoas Se começam a Deus confiar em quiser. você, começam a ver que você entende, que você quer ajudar elas. Né? Aqui não é manipulação, você está pegando o conhecimento que você tem e está transformando, colocando em embalagem que o cliente consiga entender. O cliente entendendo, ele vai querer te contratar porque você ensinou o que fazer, mas não como. O como a pessoa te paga e você faz para ela. Né? Essa é a ideia.